suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Mais um episódio de profundas emoções, onde a doutrina espírita, vulgo o espiritismo, é o grande senhor. Falamos de Evangelho, à luz da doutrina, falamos sobre esta moral, mas hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, ainda para mais, em tempos de pandemia. Vamos falar hoje de saúde mental. Nós conhecemos a importância de ter uma boa sanidade mental, de termos um equilíbrio mental, para que possamos viver a nossa vida com calma, com serenidade, com discernimento, para decidir e bem decidir. Então, Jesus é este grande médico das almas que nos aquieta as emoções, nos aquieta os corações e, portanto, hoje vamos ter connosco também um convidado especial. Como digo, quase todos os dias, cada pessoa que aqui vem é especial, traz a sua essência, e hoje vamos falar com uma pessoa com um profundo conhecimento e, portanto, vamos aproveitar para beber desta fonte que é o meu grande amigo João Camilo. Assim, sem mais delongas, vamos conhecer o nosso ilustre convidado de hoje, com todos vós, senhoras e senhores. Cá está ele, João Camilo. Olá, Filipe, boa noite. Boa noite a todos. João, boa noite. Antes de mais, deixa-me dizer-te que é com grande alegria que uma vez mais tenho aqui perto de mim comigo, hoje numa condição diferente. Da primeira vez vieste dar um incentivo ao teu pai, hoje vens em nome pessoal, e é para mim uma alegria profunda ter-te aqui, porque sei também que a nossa conversa vai ajudar muita gente e por isso muito te agradeço a tua presença aqui. João, antes de fazermos a prece de abertura, vou-te pedir só uma breve apresentação pessoal antes de começarmos a nossa conversa, está bem? Muito bem.
Antes de mais, agradeço mais uma vez o convite, Filipe, e espero de facto que este momento seja bom para todos. Obviamente, vou partilhar aqui alguns conhecimentos e de facto espero que isso possa ajudar alguém, é isso que se pretende. E pronto, uma breve apresentação. O Filipe já me conhece, mas para situar um bocadinho aqui as coisas, neste momento não estou a viver em Santarém, na altura vivi em Santarém e foi quando conheci o Filipe, quando era frequentador da casa Espírita Estrada de Damasco. Neste momento estou a viver no Norte, concretamente em Felgueiras, mas o Filipe pediu-me aqui para fazer uma breve apresentação e contextualizar o contacto com a saúde mental. Pronto, em criança eu contactei com a saúde, obviamente pela presença dos meus pais, o contacto que tinha com eles. A mãe era enfermeira, o pai era socorrista, e portanto desde cedo houve um gosto pela saúde. E, entretanto, houve interesse, portanto, mais tarde, ao estudar, em querer estudar algo na área da saúde, e então tentei e entrei em enfermagem. Portanto, e comecei a contactar nessa fase, gostei bastante, e, entretanto, mais tarde, portanto, o meu pai tinha e tem uma vasta literatura em casa sobre a doutrina espírita, e, portanto, começou a ferver ali o bichinho sobre este assunto. E, portanto, desde cedo que fui contactando aos poucos, mas do ponto de vista prático nunca tinha tido a oportunidade em contactar com uma ação mediúnica, com algo mais interessante, sobretudo quando o indivíduo é jovem e tem alguma curiosidade também sobre estes assuntos. E então surgiu a oportunidade uma vez de assistir a uma pintura mediúnica. Eu fui com o meu pai, muito curioso, e fui então a primeira vez, em 2004, à estrada de Damasco, e foi lá que contactei. Achei interessantíssimo. E, portanto, a partir daí comecei a frequentar a Casa Espírita. Na altura já era enfermeiro também e pronto, e continuei a frequentar. Estava em Santarém, era muito mais fácil nessa altura frequentar os trabalhos e também dedicar um bocadinho mais aprofundadamente ao estudo. Pronto, mas surgiu a oportunidade um dia de estudar medicina e assim foi. E então vim para o Porto e no Porto comecei a estudar medicina e depois surgiu então, mais tarde, quando tinha terminado o curso, a oportunidade de me dedicar à especialidade de psiquiatria, e assim foi. Entrei no internato de psiquiatria, portanto, e obviamente que, e também é um dos motivos pelo qual estamos agora aqui a conversar, é perceber que de facto há alguma ponte entre aquilo que é a nossa saúde mental também e o âmbito espírita, não é? E por isso é que estamos aqui a falar. E de facto vivemos tempos conturbados, e vamos falar sobre essa questão também, a questão da pandemia, não é? E o impacto severo que está a ter e que se acredita que poderá vir a ter também. Muito do problema da pandemia vai surgir certamente daqui a algum tempo. Já se começa a ver alguns efeitos, mas certamente virão outros. Portanto, depois certamente falaremos disso mais à frente. Foi assim uma introdução muito curta, mas espero poder realmente ajudar e transmitir algum conhecimento ou algumas noções às pessoas para que de facto sejam úteis no dia a dia destas. Muito bem, eu vou conversar aqui com o João e, portanto, vou solicitar também a ajuda aqui da nossa audiência. Portanto, se tiverem alguma pergunta que queiram fazer ao João, neste caso ao Dr. João Camilo, portanto, vamos abrir espaço para que algumas perguntas possam ser respondidas por ele. Não muitas, mas vamos tentar dar essa abertura para isso. Muito bem, João, antes de mais vou fazer uma precezinha que também é bom. Era só um bocadinho. Já me estava a esquecer. Muito bem. Antes de começarmos mesmo, os trabalhos já começaram, mas convém ligarmos sempre ao alto e ao Criador. Portanto, em qualquer circunstância da vida, isto é uma das grandes ferramentas que nós temos para melhorarmos a nossa saúde mental. Assim, querido Pai, querido Mestre, aqui estamos com profunda alegria para poder falar deste tema tão importante nos tempos que vivemos, a saúde mental. Sabemos que a saúde mental e a saúde espiritual estão intrinsecamente ligados e por isso procuramos aqui, nesta nossa conversa, poder trazer este complemento da saúde física, da psiquiatria e também da saúde espiritual. Queira o homem perceber
da importância desta multidisciplinaridade. Tempos virão em que tudo isto se conjuga, em que tudo isto se interliga. Esperamos com esta conversa contribuir para que esse momento venha rápido, porque a saúde mental é também ela uma pandemia. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. João, a saúde mental ao longo da própria história tem sido sempre alvo de um estigma bastante grande em todos os contextos da história e da própria sociedade. Ainda hoje, ir ao psiquiatra, para muitas pessoas, é sinal que a pessoa está maluquinha ou que não está bem da cabeça. João, gostava que falasse um bocadinho sobre este estigma que tem acompanhado a saúde mental ao longo da história e ao longo dos tempos. E nós, enquanto portugueses também, como é que é o contexto do estigma da saúde mental na nossa sociedade nos dias de hoje? Muito bem. Acho que um dos grandes fatores aqui logo à partida, e acho que é transversal a vários contextos históricos, é a subjetividade da saúde mental, comparativamente a outras áreas do conhecimento médico. Nós, se temos uma dor no peito, se temos alguma suspeita de haver algum problema nos pulmões, ou se temos outro problema qualquer num órgão, nós vamos fazer um exame de imagem e vamos tentar medir e objetivar ao máximo o que é que se passa. Portanto, ou se há uma dor de cabeça, vamos fazer um ataque, ver se há alguma alteração na cabeça, ou não, procurar uma massa, procurar um tumor, qualquer que seja. Portanto, na maioria das vezes, e que transversal quase todas as outras especialidades médicas, procura-se, sobretudo, objetivar ao máximo essa alteração com algum tipo de exame. Na psiquiatria não é assim que funciona. Quer na psiquiatria, quer, portanto, na saúde mental em geral. Psiquiatria ou outras especialidades de outras áreas, como a psicologia. Alguém que, por exemplo, entra num serviço de urgência e que tenha uma alteração de comportamento, ou que diz que tem alucinações, ou que tem um comportamento que não é normal, obviamente, antes de ser observado por psiquiatria, essa pessoa vai fazer toda uma bateria de testes e de exames em que se vai tentar procurar uma causa orgânica para esse problema. Vai-se tentar objetivar uma causa, ou nas análises, ou procurar alguma droga ou uma substância no sangue que possa estar a explicar essa alteração de comportamento. Vai fazer um ataque, ver se há alguma causa orgânica no cérebro que explique isso. E só depois de descobrir então essa causa orgânica, então aí vai-se tentar saber se há alguma causa psiquiátrica. Objetivamente, as pessoas pensam assim, ok, então não tem nada orgânico, ele é o tal maluquinho, é aquele que de facto tem uma causa subjetiva e lá vai o psiquiatra observar. E de facto esta subjetividade acabou por criar um certo estigma em que se pensa é algo que não se objetiva, às vezes as pessoas então queixam-se de alguma coisa do ponto de vista da saúde mental, então é dela, é da personalidade dela, é uma queixa que não faz sentido porque não é objetivada, é algo que não se... João, congelaste? Ok. O João congelou. Vou deixar o João. Vou tirar o João aqui da live e ele já se vai ligar novamente. E portanto, vamos aguardar por ele um bocadinho. É sempre. Já está aqui. Já está aqui. João, já cá estás novamente. Houve aqui um quebra de gelo. Ok, desculpa. Não sei se foi daqui algum Não faz problema. mal, está tudo bem, que nós estamos em direto e portanto isto Não quantas para. vezes saíres é quantas vezes vais entrar, portanto está tudo bem. Ok, muito bem. Então, estávamos a falar da questão do estigma. Um dos fatores é de facto esta subjetividade e que leva as pessoas, abre precedentes para tudo, para as pessoas acharem o que bem entenderem muitas das vezes e depois remetem então para o psiquiatra e dizendo que a pessoa não está bem mentalmente, mas não se consegue objetivar muito bem o quê. Mas há um fator em relação ao estigma que eu acho que é de peso, que é o efeito dos medicamentos, sobretudo quando apareceram os primeiros antipsicóticos. Um deles, a cloropromazida, que apareceu nos anos 50, começou a ser desenvolvida nessa altura, e quando era administrado aos pacientes que tinham sintomatologia psicótica, de facto eles deixavam de ter sintomatologia psicótica, e para que se entenda, a psicose, o estado de
psicótico é um estado em que as pessoas não têm noção do que é que se passa, portanto tem uma distorção da sua realidade, e isso pode ser através de uma alteração do pensamento, com, por exemplo, uma atividade delirante, ou uma alteração da sensopercepção, que pode ser modalidade visual, auditiva, tátil, olfativa, portanto qualquer um dos cinco órgãos sensoriais que pode estar deturpado. E isso pode, portanto, ser uma forma de psicose. Quando foram dados os primeiros antipsicóticos, portanto, concretamente a cloropramazida, houve de facto uma melhoria desse quadro, mas houve um efeito secundário muito severo, que é os chamados efeitos extrapiramidais, em que as pessoas tinham aquele aspecto típico de um indivíduo psiquiátrico sob efeito de drogas, em que ele tinha aquilo que se chama cialorreia, salivava imenso, tinha alterações da postura, uma marcha meio parkinsónica, arrastada, com o tronco fletido anteriormente, portanto, dobrado para a frente, e, portanto, isso estigmatizou, de certa forma, aquilo que era o doente psiquiátrico. E isto já sob tratamento, fora todos os outros indivíduos que tinham debilidade intelectual, que tinham, portanto, doenças psiquiátricas, na altura não se conseguia ter um tratamento efetivo, e, portanto, acabou por criar aqui um grupo que se tornou completamente ostracizado pela sociedade e foi como que arrumado a um canto, muitas vezes nos calabouços dos hospitais centrais, ou então eram criados então os ditos asilos ou manicômios, como que uns isolantes, como um espaço que reteria esse tipo de pacientes. E, portanto, a psiquiatria, até conseguir dar os seus primeiros passos, estes doentes estavam isolados socialmente, eram indivíduos que não eram funcionais do ponto de vista social, portanto, não interessava estar a investir propriamente no tratamento deles, porque eram indivíduos que não conseguiriam, eventualmente, ter um bom resultado com esse tratamento e regressar a uma vida funcional e útil para o funcionamento de uma sociedade. Quando surgiu, então, esse tratamento, o inicial, nos anos 50, mesmo assim, as pessoas foram estigmatizadas porque tiveram estes efeitos físicos muito severos. Felizmente, e falando do estigma, o estigma está a melhorar um bocadinho mais, melhorar no sentido em que está a diminuir, sobretudo porque as pessoas começam a valorizar mais a sua saúde mental, começam a perceber que, de facto, os fármacos que existem não têm uma repercussão no corpo como tinham antigamente. Portanto, os antipsicóticos que se utilizam são cada vez mais dirigidos para determinadas áreas do sistema nervoso central e não vão afetar de uma forma tão severa o aparelho motor. Portanto, as pessoas conseguem ter qualidade de vida. Temos indivíduos que tiveram surtos psicóticos ou têm esquizofrenias e que se consegue obter um controlo adequado com medicação e eles conseguem regressar à sua vida habitual. Há uma questão interessante aqui em relação a isto, é que, de facto, as pessoas pensam às vezes, ok, mas um indivíduo que entra numa urgência a dizer que ouve vozes. Ou a gente pensa assim, ok, ouvir vozes, uma pessoa qualquer pode dizer que ouve vozes, mas isso não lhe provoca sofrimento nenhum. E, portanto, essa pessoa não vai necessitar propriamente de um tratamento. Não é? Não precisa que se trate aquela pessoa. Se ela está bem, está feliz, pode perfeitamente dizer que ouve vozes ou que vê alguma coisa e essa pessoa não é um doente. Nós consideramos que há alguém que está perturbado quando as vozes que ouve, quando o que vê, provocam sofrimento nessa pessoa. E, portanto, aí faz sentido que não tenha necessariamente que perceber isto. Estou a falar do ponto de vista médico, do ponto de vista psiquiátrico. Não nos interessa aqui saber a raiz das vozes, interessa-nos abolir aquele sofrimento. Sofrimento esse que é provocado pela forma como a pessoa vive essa percepção que tem alterada, não é? Essas vozes ou essas visões. Há pessoas que dizem que... Deixa-me só terminar, Filipe. Há pessoas que dizem que, de facto, veem alguma coisa, mas que é agradável, vivem bem com isso, não provoca conflito com a sua família, com a sua atividade laboral e, portanto, são pessoas que estão perfeitamente adequadas. Ao passo que uma pessoa que ouve uma voz que lhe chama, portanto, que a trata mal, que tem dificuldade em adormecer com essa voz e tudo, é uma pessoa que está em sofrimento e, portanto, requer um tratamento psiquiátrico. Neste momento é o que o raciocínio é este. Muito bem. Portanto, sempre que há o tal sofrimento ou uma alteração comportamental da pessoa que coloca a si mesma, portanto, coloca a si mesma em perigo ou outros em perigo, portanto, acaba por haver essa necessidade de tratamento. Apoio. Claro. João,
Para já, eu quero deixar aqui bem claro para todos que no Espiritismo não há fundamentalismos espirituais. Ou seja, por trás dessas vozes pode estar, de facto, a influência do mundo espiritual, mas também, sobretudo, pode estar uma doença física. E, portanto, o caminho que todas as pessoas que ouvem vozes devem primeiro tomar é ir procurar ajuda médica, quer seja no psicólogo, quer seja na psiquiatria. Se isso, lá está, não for resolvido ou se tiver a causar sofrimento, então depois procure uma alternativa àquilo que tem. E, portanto, eu gostava de deixar isto bem claro às pessoas, porque influência espiritual vai haver sempre, quer nós estejamos bem, quer estejamos menos bem. E, portanto, isso é um ponto assento. Agora, nós, espíritas, não podemos correr no erro de dizer que tudo é espiritual. Às vezes há causas kármicas, às vezes há causas de provas que a pessoa tem que passar e de expiação que a pessoa tem que passar à luz daquilo que é o entendimento espírita. E, portanto, eu gostava de deixar isto bem claro, porque isto tem que ser dito às pessoas desta forma assim, pragmática e clara. Portanto, o ideal será sempre haver esta complementaridade entre aquilo que é saúde humana, saúde física, pessoas que estudam bastante para resolver problemas, mas ter uma espiritualidade, ter um sentido para com Deus, ter uma proximidade com a espiritualidade maior, seja ele o Espiritismo, a Igreja Católica ou outra religião qualquer, estamos a falar de espiritualidade e de religiosidade da própria pessoa, é um alívio, certamente, para a pessoa. Portanto, partindo desta premissa, João, eu gostava de perguntar, de um ponto de vista muito prático, imagina que uma adolescente ouve vozes. Ouve vozes. Onde é que ela se deve dirigir? É um psicólogo, um psiquiatra? Qual é que é o caminho que... eu gostava que tu desse a visão médica e eu vou dar a visão espiritual, ok? Fazemos Muito aqui este bem. complemento. Ok, vamos lá então. Muito bem. Olha, vou citar um exemplo e lembrei-me, assim que falaste agora numa jovem, e estou-me a lembrar de uma jovem, imaginem, 17 anos de idade, que recorre ao serviço de urgência, uma jovem que na altura, portanto, estava a estudar no ensino secundário, com um excelente desempenho académico, cognitivamente estava perfeito, o discurso bem, comportamentalmente adaptada, portanto não havia uma modulação comportamental das vozes. O problema é que as vozes a tratavam muito mal. Portanto, ela tinha dificuldade em gerir o seu próprio dia porque ouvia vozes, várias vozes, que ela descrevia vozes masculinas e femininas, que a tratavam muito mal, portanto, e ela não conseguia conviver com isso. E, portanto, ela teve discernimento, teve uma autocrítica suficiente para decidir ir até a um serviço de saúde, neste caso uma urgência de psiquiatria, e pedir: tirem-me estas vozes. E, portanto, naquele momento, a nossa abordagem não é perceber de quem são as vozes, ou quem são as vozes, ou qual é a causa das vozes, mas é tirar-lhe as vozes, porque naquele momento lhes estão a causar sofrimento. É uma situação urgente. E, portanto, a nossa abordagem fundamenta sobretudo aí. Nós não procuramos ir naquele momento à raiz daquelas vozes, mas tirar-lhe esse sofrimento. E, a meu ver, acho que é a abordagem mais correta. Portanto, alguém que passa por uma situação idêntica, se sofre com isso, deve procurar, obviamente, ajuda médica e é feita essa avaliação. Obviamente que isto depois de fazer também uma série de exames, sobretudo se for a primeira vez que ela está a ouvir essas vozes, vai, obviamente, fazer análises, vai ter que fazer um ataque cerebral, ver se não tem nenhuma alteração, vai ter que fazer, eventualmente, um eletroencefalograma, uma série de exames, não importa agora referir, mas para perceber se há, de facto, uma causa orgânica ou não. Porque há tumores cerebrais que, localizados em determinadas zonas, por exemplo, na área temporal, que podem induzir alterações auditivas e visuais em simultâneo. E há pessoas que descrevem, inclusivamente, visões e som que vem, portanto, voz projetada dessa alucinação visual. Eu digo alucinação, mas o ideal será descrever isto de uma forma geral e dizer que há uma alteração perceptiva nessa pessoa, que pode ser, então, de modalidade visual e, ao mesmo tempo, auditiva. E depois vai-se fazer um ataque e, de facto, essa pessoa tem um tumor
cerebral na região temporal, que é a área responsável por essa percepção. Agora, independentemente da causa, nós queremos, se essas visões ou essas audições provocam sofrimento na pessoa, nós queremos aliviar o sofrimento. E é isso que nos importa. A questão de... Há uma abordagem diferente, que é designada a psicoterapia e que procura, quando não há uma causa orgânica, procura ir, como mergulhar no oceano dessa pessoa e tentar o mais fundo possível perceber a raiz desse problema. E muitas das vezes há causas traumáticas na infância, há outros eventos que podem predispor isto. Mas isto é o que a ciência neste momento tem para oferecer. Portanto, do ponto de vista espírita, certamente haverá uma outra interpretação, mas não, no ambiente médico, atualmente, é esta a abordagem. E, portanto, eu penso que já é um avanço muito bom, porque centra-se sobretudo no alívio do sofrimento. Independentemente das causas, os fármacos que se utilizam baseiam-se em teorias, ou seja, teoricamente acredita-se que quando alguém tem uma psicose, seja através de uma atividade alucinatória, seja através de atividade delirante, é porque tem um excesso de dopamina no cérebro. E chegou-se a essa conclusão teórica, e repito, não, é neste momento uma teoria, porque se utilizam fármacos que diminuem a dopamina no cérebro e a pessoa tem uma melhoria da sua psicose. E, portanto, acredita-se que de facto seja essa a causa da atividade psicótica, quando há um excesso de dopamina. E, portanto, muita da atuação que existe no âmbito da psiquiatria é fundamentada em teorias e em tentativas que ocorreram ao longo da história, com fármacos que foram experimentados, em que as pessoas tiveram, de facto, uma regressão, aliás, dessa sintomatologia. E eu estou a falar na psicose, mas na depressão, obviamente, o avanço também foi nesse sentido. E hoje em dia nós estamos a viver a situação da pandemia e as pessoas, obviamente, têm tendência a deprimir mais. Aquilo que era o seu cotidiano habitual, sobretudo uma pessoa que era bastante ativa, que tinha imensas atividades fora de casa e de repente se vê confinada em casa, portanto vai tendo essa mudança drástica no seu estilo de vida, vai ter alguma tendência a ficar triste e essa tristeza vai evoluindo para uma depressão cada vez maior, se nada fizer. As pessoas às vezes entram no consultório e às vezes por insistência da família vão a uma consulta de psiquiatria e já vão quase com medo de levarem um carimbo de doente psiquiátrico e perguntam muitas vezes, mas eu estou aqui porque eu estou louco, eu estou doente. Eu digo, não está, mas por este caminho vai ficar, se não fizer nada. Porque, de facto, as pessoas já levam quase o receio de ter esse estigma. E, de facto, há um contínuo entre aquilo que é a saúde. O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde implica saúde física, saúde mental, uma capacidade de adaptação à sociedade e à cultura. E, de facto, quando isso falha, nós caminhamos para uma situação de doença. E, portanto, as pessoas ficam doentes se nada fizerem. A saúde mental nunca é perfeita. Nós, ao longo da nossa vida e ao longo dos dias, não estamos 100% felizes. Vão acontecendo situações no cotidiano que nos deixam mais felizes e outras menos felizes. E é a forma como nós lidamos com esses momentos mais infelizes que vai determinar em muito o futuro da nossa saúde mental. Portanto, alguém que hipervaloriza situações mais negativas ao longo da sua vida vai certamente caminhar por uma situação de tristeza, que é ativa, vai evoluir para uma tristeza patológica e se não fizer nada para mudar, vai enverdar por uma situação de depressão e depois uma depressão profunda. Há pessoas que entram em depressão por situações reativas à sua vida e ouvem-se de facto histórias que são terríveis em consulta, com múltiplos eventos na vida que são terríveis. As pessoas é muito difícil a pessoa resistir e andar com um sorriso nos lábios depois de viver situações muito complicadas na vida, mas de facto há pessoas que pensamos assim, esta pessoa tem tudo para estar bem na vida, não tem motivos nenhuns para estar deprimida, mas há causas de depressão que são endógenas, ou seja, aparentemente essa pessoa tem tudo para estar bem na vida, não teria motivo nenhum aos olhos dos vizinhos, dos amigos, para estar triste e deprimida, mas cerebralmente há uma predisposição para essa pessoa ter depressões. E isto é uma causa de depressão endógena. É diferente daquela pessoa que deprime porque teve vários eventos ao longo da vida. E este tipo de situação, esta depressão, também leva a alguma estigmatização. E as pessoas às vezes são
enfim, são consideradas pelos outros como ele não tinha motivo nenhum para estar triste, porque é que ele agora anda triste. Mas de facto há causas que são endógenas. E há forma de as corrigir também através de medicação antidepressiva, que felizmente começa a ser também cada vez mais seletiva, melhor e melhora de facto a qualidade de vida das pessoas. Há alguma relação, já agora aproveito, há alguma relação entre essa depressão endógena e o padrão de pensamento da pessoa? Olha, a minha opinião é que a depressão, obviamente, tem múltiplos fatores. Há alguém Mas que... desculpa, João, antes de desenvolveres, porque há Sim. essa questão do padrão de pensamento e falaste em psicose de pensamento e de alteração dos próprios sentidos, mas Sim. há a questão da depressão do ponto de vista do pensamento e há também uma questão fisiológica, hormonal. Portanto, também pode ter essa repercussão que a pessoa não se apercebe, mas o corpo não estar fisiologicamente a segregar as hormonas necessárias, portanto, para o seu bom funcionamento, não é? Precisamente. Basicamente, não sei se é isso que estás a querer dizer, é alguém que tem uma predisposição para a depressão, portanto tem fatores endógenos, fatores do seu próprio organismo, do seu sistema nervoso para se deprimir, mas que junto a isso ainda vai então viver situações complicadas na sua vida e portanto vai ter fatores externos que ainda vão agravar mais essa situação. E isto de facto é bastante complicado porque estamos a lidar com múltiplas causas, quer situações de vida, circunstâncias na vida dessa pessoa, quer uma causa endógena. E aqui a psiquiatria acaba por ter, a meu ver, um papel um bocadinho mais valioso do que se calhar somente a psicoterapia que o psicólogo faz, porque na psicoterapia a abordagem, portanto, é com terapia cognitiva comportamental, é uma das abordagens. Na psiquiatria há um auxílio da farmacologia, em que damos um medicamento, um exemplo dos medicamentos são medicamentos que, por exemplo, inibem a recaptação de hormonas de alegria, ou seja, nós quando temos um evento feliz na nossa vida, o nosso cérebro liberta hormonas ou neurotransmissores de felicidade e há alguns medicamentos antidepressivos, também mais recentes, inibem que esses neurotransmissores desapareçam, ou sejam recaptados. E, portanto, é quase como que as hormonas da alegria persistam mais tempo no cérebro. E nas situações de depressões endógenas, em que a pessoa tem essa predisposição para andar triste e depois fica a pensar, é muito típico, fica com os pensamentos ruminativos, fica a pensar muito tempo naquilo, demora a adormecer, vai para a cama dormir, mas fica a pensar muito em situações complicadas da sua vida e, portanto, vai ter uma perda de qualidade de vida muito grave e que, se não fizer nada, vai eventualmente evoluir a situação por uma situação mais complicada. E, portanto, os fármacos aqui têm alguma ajuda. Obviamente, a psicoterapia não tem que ser com um psicólogo. Falar com um amigo, falar com alguém de confiança vai ser útil. E isso é psicoterapia. Quando nós desabafamos, o típico desabafar com alguém é uma psicoterapia. Portanto, a pessoa está a ter um momento em que se permite ela própria deitar cá para fora muitos dos seus pensamentos e da carga emocional que está associada a esses pensamentos. E isso é terapêutico por si só. Sem dúvida. João, gostava de referir aqui a parte espiritual, espiritualmente falando, e aquilo que são os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e qual é os procedimentos do ponto de vista da razão, digamos assim. Falaste, de facto, que os exames complementares de diagnóstico devem ser, de facto, essa a base. E, portanto, a partir do momento em que há uma evidência que a pessoa ouve vozes, o caso hipotético, eu estou a ouvir vozes, não é? Mas se eu, ao longo do processo, fiz os exames todos e está tudo bem, anatomicamente não tem alterações, fisiologicamente também não tem alterações, as próprias vozes não me dão comandos para eu me suicidar ou para fazer mal a outros, então se estas características não estiverem reunidas, então que procurem ajuda espiritual. O grande problema que eu vejo, também de muito contacto que tenho tido com pessoas, é que é o problema do ateísmo e do materialismo. Porque a pessoa não tem uma educação espiritual ou não tem uma religiosidade e faz com que tudo o que conhece é baseado apenas na ciência. Agora, aqui a questão é, há pessoas, e falaste há pouco também nos sentidos,
que têm uma capacidade, aliás, todos temos, de percepção do mundo espiritual que nos envolve, que é uma realidade. Agora, há pessoas que têm uma sensibilidade mais latente, está como que se fosse adormecida, e a certas alturas da vida de algumas pessoas, essa sensibilidade começa a ser mais perceptível. Então, se a pessoa, geralmente a pessoa que ouve vozes, ela tem outro tipo de sintomas e de pensamentos. Naquilo que é o quê? Um desenvolvimento mediúnico. Ela não só ouve vozes, mas tem alterações de humor permanentes. Os próprios sentidos começam a ficar mais dilatados. Há uma hipersensibilização dos sentidos. Portanto, dar a possibilidade à pessoa de procurar uma segunda opinião ou de procurar ajuda do ponto de vista espiritual é fundamental também para a sua saúde mental. E estou a falar de procurar um padre se for católico, estou a falar de procurar um pastor se for evangélico, ou se procurar um centro espírita se for uma pessoa... aliás, todos cabem no centro espírita. E nós tentamos, enquanto trabalhadores espíritas, dar essa visão das coisas. Porque nós sabemos que há uma influência espiritual, há sempre. Mas isso há em doentes do foro mental ou doentes do foro físico ou pessoas saudáveis. Porque estes mundos interpenetram-se. Então, partindo do princípio que isso é uma possibilidade, também abre o caminho para que uma dessas causas seja a questão espiritual e a capacidade de percepção do mundo espiritual. Estamos a falar, neste caso, da própria mediunidade. Muitas vezes está associada ao ouvir vozes. Porquê? Porque afeta o campo dos sentidos e do sentir. Pronto, gostava de deixar aqui esta ideia. Agora, João, este é um caminho que eu gostava muito que a ciência percorresse e que houvesse uma abertura para... Estamos a falar, como tu falaste, da subjetividade. Mas há evidências de que há comunicações do mundo espiritual. Ainda ontem tivemos aqui uma. Ninguém pode negar que aquilo foi uma comunicação espiritual. O que é que tu achas? Qual era o passo que era necessário dar para que se juntassem estes dois conhecimentos, da psiquiatria com a própria espiritualidade? É que há aqui uma barreira muito grande entre o cientista, puramente cientista, e o espiritualista, completamente espiritualista. Como é que tu achas que isto se podia interligar? Eu acho que, imagina, nós estamos a trabalhar num hospital, são múltiplos profissionais de saúde, mas cada um, obviamente, além de seguir o método científico na sua prática, cada um dos profissionais certamente tem as suas convicções, tem a sua fé. E, portanto, a sua prática clínica é feita não somente com base nesse método, que é transversal a qualquer um, portanto são competências técnicas e que são aprendidas numa faculdade, mas também em função da sua fé, obviamente. E essa fé no sentido em que a interpretação que fazem dos fenómenos e às vezes o modo como orientam a sua prática vai ser diferente, certamente. E isto eu acho que é claro para qualquer um. Se uma pessoa acredita nos fenómenos e tem uma visão dos fenómenos de uma forma diferente, vai encarar esses fenómenos segundo a sua ideologia, não é? E certamente isso vai ter alguma influência, embora que às vezes pareça subtil, mas tem de facto influência na prática de cada um dos profissionais. Sim. A questão da ciência é quase, quando olhamos para a ciência, é imaginamos aquele indivíduo velhinho e muito fechado nas suas ideias, nas suas convicções, muito cristalizado nos seus dogmas, porque de facto o método científico é bastante rígido. Nós, quando queremos, quando praticamos, a prática da medicina é baseada nessa atitude científica, nessa metodologia, e que é bastante fechada. Portanto, só é aceito pela ciência um fenómeno que é reproduzível, que o homem consegue voltar a reproduzir e que tem de alguma forma controle, não é? E, portanto, quando há controle sobre essa fenomenologia, então a ciência aceita esse fenómeno.
Ou seja, consegue-se induzir, por exemplo, um surto psicótico em alguém com determinadas drogas. Consegue-se deprimir alguém induzindo uma depressão com determinadas drogas. Ou seja, o fenómeno com o qual a ciência lida consegue ser induzido de alguma forma. E, portanto, a ciência aceita esse facto. A causa verdadeira, a ciência não a explica, mas também não vai aceitar logo que seja uma causa espírita ou que seja uma causa claro. outra qualquer. Portanto, Mal estaria. exatamente, isto é limitante. Ao mesmo tempo, dá uma certa segurança na prática, em que a ciência não admite a partir de qualquer fenómeno, como explicado à luz de outras ideologias, mas é quase como que alguém muito ferrenho, muito cristalizado nas suas ideias, que dá os seus passos, muito lentamente, mas que dá de facto. Passos Obviamente seguros. exatamente. Obviamente que esses passos seriam muito mais amplos se a ciência desse as mãos, se calhar, à fé ou uma convicção de que algo existe além daquilo que está a ver à sua frente e que algo mais existe, mas que ainda não vê. Esses passos seriam mais amplos, mas certamente também seriam mais inseguros e seriam mais facilmente abalados pela comunidade científica, que poria tudo em causa. A psiquiatria vive, de facto, com subjetividade e tenta fazer um esforço enorme a explicar os fenómenos através do efeito de medicação, porque é objetivado e porque se há melhoria com determinados fármacos, então é porque esses fármacos fazem efeito e aliviam o sofrimento, mas de facto são passos muito lentos, mas que vão em direção a alguma coisa e certamente em direção da verdade, que é aquilo que se pretende um dia. Claro. Sem dúvida. João, vamos abrir aqui espaço para uma pergunta aqui da nossa audiência. Muito bem. Vou colocar aqui a pergunta da Marta Sabino. Diz ela: Dr. João, num caso de depressão por déficit de serotonina, é possível o tratamento ou a medicação terá que ser uma constante? Obrigado. Ok, obrigado pela questão. É muito, muito variável. Há pessoas que conseguem fazer um tratamento com, por exemplo, um medicamento que é a sertralina, que é um inibidor de recaptação da serotonina, e que o fazem durante alguns meses. Essa pessoa, enquanto está sob tratamento, obviamente vai estar sob vigilância, vai-se observando se existe ou não reversão da sua sintomatologia e, se a pessoa tiver critérios, vai fazendo uma diminuição gradual do medicamento até não precisar dele. Portanto, idealmente é a pessoa não precisar do medicamento, mas isto requer uma vigilância constante. Há pessoas que, se tenta diminuir o medicamento, voltam a ficar deprimidas e então o que se faz é tentar reintroduzir outra vez. Idealmente, pretende-se então fazer um ciclo em que ela deixe de fazer, mas pode acontecer a fazer ao longo de muitos, muitos anos. Obviamente que lembrar sempre que no caso de uma depressão, mesmo que seja endógeno, o tratamento vai obviamente passar por um apoio farmacológico, mas obviamente o apoio da psicoterapia com um psiquiatra que tenha formação em terapia cognitiva comportamental ou com um psicólogo também com formação nessa área, vai ser sempre um tratamento adjuvante. Portanto, não é só um tratamento farmacológico, ou seja, não vamos dar um medicamento à pessoa e ela vai ter um estilo de vida mau, cultivando maus pensamentos, cultivando um modo de vida que é nefasto para a sua saúde mental e, portanto, está a ser contraproducente. É como darmos, às vezes, já se me permitem também esta comparação, é como dar, às vezes, um medicamento que vai ajudar alguém a adormecer e essa pessoa vai para a cama ver televisão, ou está ao telemóvel, ou ao computador, e, portanto, a luz do monitor vai fazer exatamente o contrário, vai estimular a libertação de cortisol e a pessoa fica mais desperta. Isto é contraproducente. Portanto, a pessoa ou assume que quer melhorar e vai fazer de tudo para melhorar, porque pôr nas mãos do medicamento ou do psiquiatra ou do psicólogo a sua melhoria é um erro. Cada vez mais se responsabiliza a pessoa pela sua melhoria do estado da sua saúde. Portanto, não é só o medicamento que vai fazer milagres. Muito bem, João. Tenho aqui uma outra questão aqui da Mara. Diz a Mara o seguinte: João, no ano passado o confinamento veio trazer um melhoramento da saúde mental das crianças e jovens, tendo havido a procura menor da pedopsiquiatria. Neste momento está a acontecer o oposto. O que mudou? Qual a causa deste desequilíbrio do ano passado para este ano? Olha, é uma excelente pergunta, porque de facto o que se tem assistido com as crianças e com a situação do teletrabalho dos pais
e depois com o confinamento dos pais ou não, depois com a situação da telescola, em que as crianças ou assistem às aulas em casa, ora vão desenvolver atividades, algumas que são crianças que são filhos de profissionais de saúde ou de agentes de autoridade e que de facto ainda vão para as instituições. Portanto, tem sido uma mistura de imensos tipos de situações e muitas vezes tem que se analisar caso a caso. Agora, de uma forma geral, está a ser uma situação altamente instável para as crianças. E não só do ponto de vista do seu desempenho escolar, como também do ponto de vista da sua relação com a família, com os seus amigos, etc. Neste momento, está-se a planear novamente uma modificação naquilo que é o regresso às aulas, mas também não se sabe os efeitos que isso terá. E ainda se acredita que certamente a curto, médio prazo vão haver outras situações, alterações, até inclusivamente uma procura novamente de consultas em pedopsiquiatria por causa desta situação que se vive. Eu posso dizer que o que notei sobretudo, a minha especialidade é de psiquiatria, não é de pedopsiquiatria, embora em situação de urgência contacte com situações de pedopsiquiatria, é que de facto houve uma procura inicial, quando surgiu a pandemia, houve de facto uma procura, houve um afastamento daquilo que eram os grupos de amigos, houve um afastamento do ambiente escolar, tudo isso. No início os miúdos achavam muito interessante porque estariam em casa, não tinham que ir para a escola, podiam brincar à vontade em casa, jogar computador, etc. Depois começou a haver um impacto resultante da falta de contacto com os amigos, com o ambiente escolar que teria os seus efeitos benéficos, e depois, quando houve um afrouxamento, digamos assim, do confinamento, sobretudo ali durante o verão, as coisas melhoraram um bocadinho. Agora, o que está a acontecer é que eu chego de manhã e eu atravesso no meu serviço, eu tenho que atravessar a área das consultas da pedopsiquiatria e a quantidade de miúdos que chega está a subir novamente. Eu noto isso quando entro diariamente no serviço de pedopsiquiatria. Portanto, estamos numa fase muito instável e não sabemos ainda quais são os efeitos que podem vir a surgir. Já que se fala nesta questão eu não sei se me permitem também, na questão do Covid, há uma questão interessante, é que a própria atividade delirante, mesmo de doentes mais graves, doentes psicóticos, está a começar a incorporar a situação de Covid. Chegam-nos doentes que dizem que vão salvar o planeta da situação de Covid, ou chega uma doente, por exemplo, a dizer-me que ela própria é o Covid e que precisa de morrer para salvar a humanidade. Portanto, as pessoas, mesmo que estão em fases de situações com atividade psicótica marcada, incorporam esta temática do Covid de uma forma muito profunda, o que mostra, de facto, a forma como tudo isto está a influenciar a saúde mental de uma forma severa. E a importância também da comunicação social, que devia ter também um pouco mais de cuidado com a forma como transmite as informações também, não é? Sim, mas aí é algo que as pessoas já perceberam, que a comunicação social obviamente divulga as notícias de uma forma massiva, não é? Sobretudo quando surgiu o confinamento, que era diário, era massacrando quase os valores percentuais dessa evolução. Isso de facto tem impacto. As pessoas que estavam atentas sempre às notícias iam sobrecarregar mentalmente, não é? Iam ficar sobrecarregadas sempre com o mesmo assunto, iam para a cama a pensar naquilo, sonhavam com aquilo e, portanto, isso de facto vai ser nefasto. Aliás, é uma das recomendações até quando surgiu a situação da pandemia para a prevenção de doença mental, era de facto as pessoas limitarem a quantidade de tempo que passam a ver notícias, sobretudo porque foi uma fase em que as notícias se centravam exclusivamente na pandemia Covid. Sim, de facto, às vezes uma pessoa até o espirrar já parece que a pessoa não sente sintoma, mas a pessoa parece, será que tenho Covid, não é? Portanto, até Sim, o mesmo. sim. No fundo tem havido, sobretudo, uma cultura de muito medo e isso para a saúde mental é terrível. Portanto, pronto, a informação deve chegar, não é? Como é óbvio, é o dever da educação informar. Mas podiam também aliviar um pouquinho mais com outro tipo de notícias. Às vezes era grande, portanto era todos os dias, de manhã à noite, e depois ainda vêm os especialistas a falar, não basta já, e depois opiniões públicas, e depois debates, e depois as notícias de telejornal, portanto
E os programas da tarde já eram pessoas que tinham Covid e depois era uma pandemia de notícias, não é? Sim, e de medo, e uma pandemia de medo. Exato. Então, João, para reverter esse processo de medo e sabendo que a pandemia é um catalisador de termos uma pior saúde mental, eu gostaria de pedir o favor que tu desses recomendações às pessoas, porque já estamos em confinamento com estas restrições há bastante tempo. Já estamos cansados desde março que esta brincadeira se instalou nas nossas vidas. Em certas alturas, também muito fruto do nosso desconhecimento, portámos-nos mal enquanto sociedade, enquanto comunidade, mas acho que nesta terceira vaga que as coisas também se viram mais resultados, mais pessoas que acabaram por desencarnar, por falecer, e acho que isso foi o grande alerta para que a própria doença deu à comunidade. Sim. O que é que a pessoa deve fazer para ter uma boa saúde mental e de que forma é que se pode adaptar a esta nova condição de confinamento e não só? Portanto, o que é expectável para ter uma boa saúde mental, João? É isso, a saúde mental, de facto, estas regras são básicas, não são só aplicáveis agora no contexto da pandemia, mas em toda a vida. A primeira coisa é assumir que a saúde mental não é algo que está separado da saúde física. Portanto, a nossa mente vive em simbiose com o nosso corpo e, portanto, já diz a velha máxima que mente sã, corpo são, ou vice-versa. Portanto, tem que haver aqui uma reciprocidade. As pessoas têm, de facto, tratar bem o seu corpo com a alimentação adequada, com um descanso adequado e com a prática de exercício físico. Obviamente que não podemos dizer às pessoas neste momento para irem até à praia, num domingo de sol, apanhar sol e passear na marginal. Portanto, isso não, neste momento existem essas limitações, mas a pessoa pode desenvolver estratégias para contornar essas limitações. E, portanto, tentar aproveitar ao máximo a possibilidade de poder sair de casa, nem que seja à volta de casa, mas poder estar exposta à luz do dia, sobretudo de manhã, a pessoa levantar-se e ter um horário fixo em termos de ritmo, sono, vigília, e, portanto, a pessoa levantar-se habitualmente à mesma hora, seja de semana, seja de fim de semana, apanhar luz do dia, luz solar, isso vai estimular muito a libertação de hormonas como o cortisol e vai estabilizar o ritmo circadiano dessa pessoa, vai melhorar os níveis do humor, portanto, a pessoa vai ficar mais bem disposta com exposição a essa radiação. Vai também melhorar a ativação de vitamina D, que tem influência não só na saúde óssea, mas também no humor dessa pessoa e no sistema imunológico. Depois, uma alimentação adequada, portanto, que a pessoa de facto tenha uma alimentação variada, com vegetais, com hortícolas, tudo isso que as pessoas aprendem na roda dos alimentos desde tenra idade. E isto são regras básicas. Obviamente, a saúde mental aqui está bastante mais perturbada pela questão da modificação do nosso estilo de vida, com as limitações que nós tínhamos nas atividades que nos dariam prazer e, portanto, a pessoa estando mais tempo em casa acaba por, se não fizer um esforço para ter atividades novas e interessantes, acaba por cair na monotonia, no aborrecimento, no tédio, e verifica-se de facto um aumento até de situações de conflitos conjugais, de brigas dentro de casa, porque as pessoas estão mais tempo dentro de casa, limitadas nas suas atividades, e portanto têm uma tendência maior a esse conflito. O que é que as pessoas devem fazer? Evitar a todo o custo a monotonia, evitar entregarem-se ao sofá, à televisão, as pessoas procurarem fazer atividades, algo novo. O cérebro é como que as pessoas vão ao ginásio praticar exercícios e, portanto, estão a treinar os seus músculos, a treinar o seu organismo, o seu corpo físico, mas a mente deve ser treinada. Portanto, o jogo, a leitura, as atividades novas vão criar novos circuitos cerebrais, vão potenciar alguma sensação de eu estou a fazer uma coisa nova, e isso vai tirar a pessoa da monotonia. Portanto, as pessoas, se estiverem de facto confinadas em casa, muitas delas às vezes a passarem situações dramáticas, e nós apercebemos disso no serviço de urgência, pessoas que entram extremamente deprimidas porque viram os seus postos laborais a serem postos em causa com confinamento, situações de desemprego, de dificuldades financeiras, e obviamente as pessoas são forçadas a duas situações: ou entregarem-se a esta situação muito difícil,
ou então a procurarem uma segunda via. E há pessoas que de facto conseguem, lutam no sentido de procurar uma alternativa nas suas vidas e conseguem ultrapassar esta situação. Portanto, o apelo é sobretudo isso, é as pessoas fazerem um esforço mental a procurar uma saída, não se entregarem às dificuldades e a manterem o seu otimismo face a todas estas situações. Algo que é útil também é, e felizmente nós vivemos no século XXI, temos à nossa disposição os smartphones em que conseguimos contactar com os outros, temos esta tecnologia que nos permite estar em contacto também, portanto, que as pessoas utilizem os recursos que têm à sua disposição para se manterem em contacto com os outros. E o contacto com os outros vai, de facto, ser favorecedor da saúde mental. Está bem? Portanto, o isolamento é mau, sim, de físico, mas felizmente temos forma de evitarmos o isolamento, pelo menos do ponto de vista digital, e isso evita o isolamento emocional das pessoas, porque permite a partilha das suas emoções, das suas dificuldades, e isso é libertador e é de facto é favorecedor da sua saúde mental. Sem dúvida. Eu acrescentaria também a oração, porque a oração e a ligação com Deus, a ligação com Jesus, a ligação com o Espírito da Guarda, a ligação com o Espírito amigo é fundamental também para a saúde mental e para a saúde espiritual. Muito bem, João, estamos quase no término da nossa conversa. Como é que eu tenho de agradecer também a generosidade de teres aqui vindo? Eu é que agradeço, não digas isso, eu é que agradeço a oportunidade e espero de facto que as pessoas possam ter ouvido alguma coisa de útil nas suas vidas e pronto, e estou sempre ao dispor, sempre que for preciso e que precisares, estarei ao dispor para fazer ter mais momentos destes. Claro. Obrigado, João. Foi com muito gosto que tivemos esta conversa. Mas sabes que há uma característica aqui neste programa, que é nós fazermos algumas surpresas às pessoas. E eu preparei-te também uma surpresa para ti. Já apanhaste. Hã? O que é que aí vem agora? Hã? O que é que aí vem? O que é que virá aí? Vamos cá ver. Conheces esta senhora? Olá! Olá! Boa noite! Epa. E boa noite Então, a todos lá em casa. Como é que está? Passou bem? Estou bem. Eu devo estar assim com uma cara tudo muito assustador, porque eu estou na rua, dentro do carro, porque não temos neto em casa. Estou numa aldeia, ao pé do mar. Olha, isto só mesmo neste programa, os teus pais foram para a casa dos teus avós, mas eles lá não têm internet, então tiveram que vir no carro para um sítio onde tivesse internet para estar aqui hoje. E a tua mãe está com o telefone à frente e o teu pai com uma lâmpada a iluminá-la para falar contigo. Opa, isto é lindo, desculpa lá. Isto só mesmo aqui. É típico, isto é típico dos meus pais, é mesmo? Exato. Eles enrascam-se de alguma maneira. Exato. Então, a palavra é sua. Olá, boa noite. Boa noite. Então, sou Dona Elisete, está tudo bem? Muito bem, muito obrigada. Muito bem. Gostei muito de ouvir. Ainda bem. Gostei muito. Acho que foste esclarecedor. E são conselhos úteis. Acho que foi muito importante aquilo que tu disseste. E as perguntas do Filipe foram muito perspicazes. Foi muito bom. E estou toda satisfeita, toda vaidosa. Essas coisas que tu sabes. Mãe galinha. Pois é. Saudades, né? Estava sempre debaixo das asas, né? Mãe galinha. Pois, eu sei. Eu tenho o pai, não diz nada ao pai, não pode ser. Epá, o pai já falou, pá. O pai está a segurar a luz. Vou pôr aqui. O pai está a segurar a luz, porque se o pai largar a luz, larga a lanterna, pá, fica sem imagem. Está bem. Olha, então, tem aí uma leitura ou não? Sim. Então vá, leia lá. É um pequeno texto
Sim. do livro Vida Feliz, que é de Joana de Ângeles e que foi psicografado por o Divaldo Franco. Uhum. Então é o seguinte, isto também é muito dirigido ao meu filho, como vocês podem Claro. calcular. É assim, agradece a Deus a tua existência. Louva-o diante uma vivência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Dignifica-o, sendo-lhe um servidor devotado e fiel. Apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Modifica-o, trabalhando bem, pelo bem de todos teus irmãos em humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. E reconhece-o em tudo e todos, diante de uma vida feliz, na tua condição de filho bem amado. E um grande beijo. Um beijo. Fantástico, fantástico. Eu já nem sei o que é que é dizer. Eu tenho passado aqui com cada momento que eu já nem sei o que é dizer. Resta-me de facto agradecer ao Camilo, agradecer a Elisete e agradecer ao João e agradecer. Aliás, vocês são uma família linda. São todos muito talentosos, do qual o Francisco também faz parte, e gostaria muito de tê-lo tido aqui nesta noite. No entanto, a vossa presença é uma alegria para mim, e como eu sei que uma oração de um coração de mãe rebenta com as portas do céu, eu vou pedir à Elisete que possa fazer a prece de fecho. Pode ser? Então, vamos pensar em Deus, pensar em Jesus e agradecer por este momento, agradecer por este momento de lucidez, por este momento de comunicação, com certeza fará bem a alguém, especialmente por este momento, que seja útil. E pedir a Deus que acompanhe sempre estas famílias que nos estão a ouvir, e mesmo os que não nos estão a ouvir, que chegue até eles estas mensagens e que lhes façam bem em termos de saúde e que consigam viver melhor. É este o meu desejo. E obrigada por este momento. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, nós. E pronto. Mais uma noite se passou em convívio, onde os valores. Este sou eu, diz a Camilo. Estava escondido. Aquele é o Camilo. O meu papel hoje é dar à luz, pá. Pois é. Vocês são fantásticos. Uma vez mais agradecer-vos, que continuem sempre bem dispostos. Continuem sempre bem dispostos. Um abraço para todos os que estão na rede a ouvir e um grande beijo para o João Pedro. Obrigado. Um abraço para o Filipe. E beijo para todos, não é? Lá para casa. Exatamente. E a nossa gratidão por este programa. Obrigado. Não, nós vamos dar uma mensagenzinha para as pessoas. Exatamente. Camilo, vamos lá, você vai dar uma mensagem e depois encerramos o programa. Vá. Uma mensagem final. Agora é que vai. Então, não apontes a luz. Que a luz do alto nos envolva a todos. É o nosso pensamento, o meu pensamento neste momento. Agradecemos a Deus todas as suas dádivas sempre presentes nas nossas vidas.
Não nos esqueçamos nunca de agradecer, porque é mais importante agradecer do que pedir. Normalmente as pessoas têm o hábito de pedir, por tudo e por nada pedem, somos uns pedintes, somos uns pedinchões, e esquecemos de agradecer. A vida, apesar de toda esta calamidade que assola o mundo, continua a ser bela. E se isto existe, se estamos a passar por estes momentos, por alguma razão será. E devemos refletir nisso. Agradeçamos não só as coisas boas, mas também aquilo que de mal nos acontece, porque estará certamente no objetivo. Deus não erra, Deus sabe aquilo que faz. Portanto, nós, como seus filhos, sabemos que um pai amado faz tudo por eles. E assim sendo, devemos ser gratos. E como tal, vamos concluir este trabalho desta noite, agradecendo esta oportunidade, agradecendo a Deus e pedindo para que a luz do alto nos envolva e a misericórdia divina se compadeça de todos nós nestes momentos dramáticos da humanidade. Que o Senhor nos torne sempre instrumentos da sua paz. Que assim seja. Que assim seja, Camilo. Elisete, mensagem final para as pessoas. Mensagem final. A mensagem final é que desejo que todos melhorem, que todos ultrapassemos os momentos difíceis, especialmente desta pandemia. Tenham muita coragem, que as vidas, desde que tenham umas vidas melhores, que Jesus as ajude, que ilumine o caminho dos que mais necessitam. E que tenham esperança de uma vida melhor. É isto que eu desejo e é isto que eu peço. Também sabemos pedir, não é? Também é isto que eu peço a Jesus. Eu falo muito a Jesus porque penso que é o que está sempre mais próximo de nós, é o nosso guia. E é nesse sentido que eu também falo muito nele. E que guie os passos de todos os que necessitam dessa ajuda. É essa a minha mensagem, é que todos consigamos ultrapassar estes maus momentos. E nesse sentido nós pedimos sempre a Jesus que nos acompanhe. É esta a mensagem. Obrigado. João? Uma mensagem para toda a gente. Antes de mais, estou muito tocado por esta situação toda. Os meus pais, tenho saudades, não é? Eles certamente também têm, não é? E ainda mais tem um neto aqui que contactam com o neto por videochamada e pronto, lá está, é muito bom, mas não é a mesma coisa que segurar um neto nos braços. E a mensagem para toda a gente é essa, é que não desesperem com tudo isto que está a acontecer. As pessoas desesperam e naturalmente esperam porque é uma situação difícil para todo o mundo e a distância daqueles que mais amamos, obviamente que é má, as pessoas sofrem, desesperam com isto, mas acreditem que o momento em que possamos abraçar aqueles que mais amamos vai chegar, esse momento vai chegar e certamente voltaremos a sentir-nos bem com tudo isso. Portanto, mantenham a esperança de que melhores tempos virão. E como Chico Xavier dizia e tinha escrito num quadro, tudo passa e tudo passa mesmo. Uma boa noite para todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, João. Meus amigos, agora é que foi o verdito final. Muito obrigado pela vossa presença. Foi mais uma noite encantadora, onde partilhámos conhecimento, partilhámos amor, partilhámos valores de fraternidade e amizade. E, no fundo, é isso que prevalece. É o amor, é o conhecimento e nada mais. Muito obrigado por este serão, João, Elisete, Camilo. É sempre um gosto de estar convosco e vamos nos vendo. Ficamos sem imagem, não sei se estão a ver. Estamos a ouvir. Pronto, ficamos sem sinal. Terminamos. Um grande abraço. Obrigado. João, fica bem, amigo. Tudo bom para ti, que tenhas uma carreira fantástica, como eu sei que vais ter.
e que possas ajudar muita gente, e que o teu Obrigado. amor também pela tua profissão e pelos teus doentes possa manifestar cada vez mais, tendes a capacidade de perceber, a ter a sensibilidade de dar a medicação certa, de os apoiares, de te espelhares nele, porque eu tenho uma profissão com uma alta responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma profissão linda, de muito, muito, muito amor. Obrigado, João, pela tua amizade. Até sempre. Obrigado, Um grande Filipe. abraço, amigo. Foi um gosto. Foi Fica um bem. gosto. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Boa Até noite. uma próxima. Entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite